que eu vou falar aqui não vai matar o fungo, mas vai ajudar o seu corpo a lidar um pouco melhor com a digestão, começar a conseguir aproveitar pelo menos um pouco melhor os alimentos que você está consumindo, não é mesmo, gente? Então assim, primeiro de tudo, para te ajudar com isso, o fungo já está ali, provocando essas questões digestivas, não deixando o seu corpo produzir ácido do jeito certo, não deixando o seu corpo produzir enzimas digestivas do jeito certo. Então o que você vai fazer? Vamos cuidar pelo menos das proteínas, que são as coisas que precisam de uma digestão mais forte, assim, né? O corpo precisa dar uma atenção maior para as proteínas nessa questão digestiva, exige mais do organismo. Então, vamos prestar atenção nas proteínas. Você está sentindo uma dificuldade maior, por exemplo, na digestão de uma carne vermelha? Então, vamos reduzir um pouquinho a quantidade, ver aí quanto que o seu corpo consegue lidar com isso, né? A quantidade que o seu corpo consegue lidar bem, sem contar outras proteínas, gente, né? Tô falando dessa porque é uma proteína com uma digestão um pouquinho mais difícil, assim, demanda um pouco mais do seu corpo, mas o seu corpo consegue lidar bem com ela em um certo grau, um certo nível. Algumas pessoas, dependendo de como tiver essa deficiência momentânea aí, nessa produção de ácidos e enzimas no estômago, pode estar conseguindo lidar um pouco menos, mas algumas pessoas conseguem lidar um pouco melhor, mas tem algumas proteínas que são muito difíceis de digerir, muito mesmo, assim, algumas praticamente impossível para a maioria dos seres humanos, e vai ficar pior ainda nesse estado. Então, por exemplo, a proteína de leite é muito difícil, glúten é uma proteína muito difícil para digerir, né? Proteínas de soja também são difíceis, tá certo? Então, gente, atenção com a quantidade de proteínas que você está colocando aí em cada uma das suas refeições e os tipos também, né? Então, se você está com uma dificuldade digestiva nesse momento, utiliza aí umas proteínas com a digestão um pouquinho mais fácil, trocar a carne vermelha por uma carne branca, por um peixe, um frango, cogumelos, tá? Presta atenção nessa quantidade aí no consumo de proteínas, tá certo? Claro, vamos consumir mais fruta, verdura, legume, gente, de preferência vegetais crus, né? Frutas normalmente a gente já consome crua mesmo, mas vegetais crus, por quê? Porque eles têm enzimas digestivas, eles têm fibras, as fibras vão ajudar a alimentar bactérias boas, para ajudar a melhorar essa questão aí da desbiose. Vamos dar comida para bactéria boa, não para bactéria ruim e fungo, né, gente? Porque proteína mal digerida, chegando lá no intestino, ela vai servir de alimento para fungo, serve de alimento para bactéria ruim também. E a proteína mal digerida, ela vai te provocar, além de todos os sintomas que eu falei, né, de alimentar o fungo, tudo isso, vai ficar parada ali, vai atrapalhar o trânsito intestinal, pode te dar constipação também. Então, olha quanta coisa, né, que a gente pode ajudar o nosso corpo a lidar melhor e evitar vários desconfortos. Então, vamos prestar atenção no tipo de proteína que você consome, na quantidade, e quando você for consumir também, isso sim, sempre, tá, gente, em todas as refeições, mas principalmente quando você perceber que vai comer um pouquinho mais de proteína, vai no churrasco, come ali ó, um abacaxi junto, mamão, o abacaxi tem bromelina, mamão tem papaína, mas toda fruta, todo vegetal cru que você consumir vai ter ali algumas enzimas digestivas, vai ter fitoquímicos, vai ter várias substâncias que vão ajudar o seu corpo a digerir melhor, a aproveitar melhor os nutrientes que estão ali presentes, porque às vezes, né, tem antioxidantes que vão ajudar os nutrientes dos alimentos a ficarem de um jeito ideal que o corpo consegue absorver, vão ficar numa forma ideal que o corpo consegue absorver melhor. Então você já vai estar entregando mais nutrientes para o seu corpo, e o seu corpo com mais nutrientes, ele vai ter uma capacidade maior de se renovar, de se regenerar e conseguir cuidar da candidíase, e conseguir lidar melhor com as toxinas do fungo cândida, e conseguir lidar melhor com a imunidade, reforçar a sua imunidade, tá certo? Então vamos caprichar aí, né, nos vegetais, nas frutas, principalmente crus, tá? Para manter essas enzimas digestivas, que geralmente quando a gente aquece, essas enzimas elas vão perdendo a sua atividade, tá certo? E, gente, uma coisa super importante, que às vezes, se eu ouvir a avó falar isso, eu não entendi porque, ai, que bobeira, mas que é muito realidade, é a questão de evitar líquido durante as refeições, gente, pelo amor de Deus. Você acha assim, ai, nossa, eu tô meio cheia aqui, comendo bastante, eu vou tomar uma Coca-Cola para ajudar a digerir, para empurrar, né, a comida.
Gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Você só vai estar piorando cada vez mais a situação. Né? Água que seja... Não, mas é um suquinho. Ah, não, mas é só uma água. É um chazinho, é um chá digestivo que eu vou tomar agora. Terminei de comer, vou tomar um chá digestivo para me ajudar na digestão. Gente, que engano. Que engano. Qualquer líquido que você tomar logo depois da refeição vai atrapalhar muito a sua digestão. Já tem pouco ácido ali no estômago. Você vai colocar um líquido para o ácido diluir e ficar mais fraco ainda. Como que vai quebrar o que precisa? Então, olha, vamos parar com esse negócio. Nada de líquido durante as refeições. Tá certo, gente? Então, cuidar dessa questão digestiva é um passo importantíssimo. Não tem como você acabar com a candidíase sem parar e olhar para essa questão digestiva. Entender como é que está a sua digestão. Perceber como é que está a sua digestão. Quanto pior estiver a sua digestão, mais fácil para o fungo cândida crescer. Mais fácil para a candidíase tomar conta do seu corpo cada vez mais. Então, para você reequilibrar o seu organismo, para acabar com a candidíase, precisa sim cuidar dessa questão digestiva. Porque sem isso, os nutrientes não vão ser absorvidos. A desbiose vai aumentar cada vez mais. Os fungos vão crescer cada vez mais. E esse ciclo da candidíase não vai acabar nunca. Vai entrar nessa bola de neve aí, que vai só aumentando. E a única maneira de você acabar de verdade com a candidíase, né, para sair desse ciclo, é você fazer o tratamento correto, é você fazer uma terapia nutricional específica para isso, para esse caso. Porque você precisa de cuidados específicos por ter um excesso de fungos aí no seu corpo. E você precisa de cuidados específicos para cuidar dessa sua digestão. Você precisa de cuidados específicos para reequilibrar, reforçar a sua imunidade. E tudo isso tem que ser bem casadinho para essa questão específica. Porque às vezes você fala assim, ah, tá bom, então se eu acabar com a desbiose, acaba com a candidíase. Não é bem assim que funciona. Porque a desbiose, ela quer dizer um desequilíbrio da microbiota. A desbiose é um desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins e fungos, tudo isso que está ali no seu intestino. A desbiose é o desequilíbrio, mas esse desequilíbrio pode estar levando a um aumento de bactérias ruins, pode estar levando a um aumento mesmo de bactérias boas ficarem desequilibradas, então faltar de algum tipo que vai fazer uma falta. E pode levar também ao aumento de fungos. Então, cada um desses distúrbios, né, a desbiose com cada uma dessas características diferentes, ela precisa de cuidados mais específicos, principalmente a de fungo, porque fungo é uma racinha difícil, porque ele é muito esperto, tá aqui na Terra antes da gente e já aprendeu a se adaptar a situações diferentes muito rapidamente, muito mais do que as bactérias. Então, são cuidados bem específicos que você precisa, tá? E, claro, né, sempre com acompanhamento de quem entende, um acompanhamento especializado para você conseguir direcionar o seu tratamento do jeito certo.